amanhecida, e eu estava nessa tarde lá em casa, sentado, muita chuva, abençoado, e eu fiquei com a missionária Isabel lá no quarto, lendo a palavra, ela deitada assistindo a televisão, e eu comecei a ver algumas palavras, e o Espírito Santo começou a falar comigo, porque o Espírito Santo não tem lugar para ele falar contigo, não tem um lugar direcionado, é somente na igreja, não, em todo momento. Às vezes você está lá no seu carro, limpando o seu carro, Jesus está falando contigo. Às vezes você está lá arrumando a sua bicicleta, a sua casa, aonde quer que você esteja, saiba de uma coisa, que o Senhor está ali cuidando da sua vida. E o Senhor começou a compartilhar essa palavra no meu coração, e eu falei: Senhor, se for da tua vontade nessa noite, eu vou ministrar essa palavra. O pastor José me conhece como ninguém, eu sempre procuro fugir para não estar ministrando, irmãos. Mas o Espírito Santo falou comigo ali, eu fui obrigado a fazer uma anotação rápida ali na hora. O Espírito Santo começou a falar, e eu disse: Senhor, eis-me aqui. Vamos para a palavra então nessa noite. Gênesis 26, aleluia. Gênesis 26, versículo 15 a seguir, amém? Diz assim: e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavados nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que de nós. 17, assim: então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e ali habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, o servo de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso o chamou de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamaram o seu nome Reobote. E disse: agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda, e os seus servos e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Podeis assentar, amada igreja. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou me demorar muito. Deixa eu falar aqui o que o Espírito Santo colocou para estar falando nessa noite. E eu observando essa palavra a tarde inteira, e comecei a observar, pastor José, no nosso dia atual que nós vivemos, que eu e você vivemos, quantas e quantas pessoas têm tentado frustrar o objetivo que Deus tem na sua vida, dizendo para você que você não vai conseguir, que você é um derrotado, que você é uma derrotada. Quantas e quantas pessoas têm se lançado de todas as maneiras para tentar te ver no chão caído. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está aqui. E Ele tem um amor muito grande por ti, porque Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por sua vida. E nos deu o direito de sermos mais do que vencedores. E eu creio que cada um que adentrou nesse santuário nessa noite são vencedores em Cristo Jesus. Por mais que o inimigo se levante contra a tua vida, se oposicionando para tentar impedir as promessas de Deus na sua vida, não vai conseguir, porque o teu Deus é maior. O nosso Deus, Ele é maior.
E agindo Deus, quem impedirá, gente? E mais, quando Deus age, não tem para ninguém. Tem um louvor aí bonito, né, pastor José? Quando Deus age, não tem para ninguém. É assim que Ele faz. Quando Deus começa a trabalhar em favor dos seus, pode se levantar o que for contra a sua vida. A palavra do Senhor nos diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não vai ser atingido, porque o Senhor está contigo. Eu comecei a ouvir essa palavra e ler e conversar com a missionária Isabela em casa, e o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Agora a gente vê a situação de Isaac. Isaac, como nós conhecemos anteriormente, se nós formos ler um pouco antes, era uma pessoa que tinha uma posição boa. Ele estava bem no lugar que ele estava. Estava super legal, como diz a juventude. Ele estava bem. Era um rapaz, era um homem, melhor dizendo, que tinha as posses suas, tinha as suas coisas e poderia ficar lá naquele lugar. Porém, ele, ouvindo a voz do seu Deus, ele teve que fazer a vontade do Senhor. Ele foi para o deserto. Lá vai Isaac para o deserto, igreja. No deserto nós sabemos que não é fácil. Não adianta dizer para os irmãos que vai ter lá uma picanha especial, pastor José. Pastor José que gosta de picanha, né? Vai ter uma picanha especial no deserto. Você vai ter lá um local gostoso para você ficar descansando. Não. Quando nós somos chamados para o deserto é batalha. O deserto é luta. O deserto é prova. Mas é em meio ao deserto que nós recebemos a vitória. E há mais ou menos uns 20 dias atrás, se não me falha a memória, o pastor José estava ministrando alguma coisa referente ao deserto. E o pastor José ministrou acerca do sol, do calor, da intensidade do lugar que é muito quente. Foi isso, né, pastor José? Que é muito quente. No deserto tem aquelas areia, aquela terra, ele até deu um nome correto, agora não lembro bem. Aquelas dunas que quando começa a ventar, começa a bater o vento, aquela areia no deserto é terrível, irmão. No deserto é dificuldade, é prova. Mas vamos voltar lá no Isaac. Vamos falar do Isaac. Vamos falar dele. Isaac sabia que ele poderia ir para aquele local, porque um dia, há um tempo atrás, o seu pai tinha mapeado todo aquele território. Seu pai conhecia na palma da mão, melhor dizendo. Vamos simplificar tudo hoje, assim, para os irmãos entenderem melhor aí. O pai dele conhecia tudo na palma da mão, então ele disse não. Ele pensou, não, eu vou para o deserto, não tem problema. Porque no deserto o que eu preciso é de água. Vou para o deserto, está mapeado, meu pai já sabe os locais que tem água, aonde tem os poços, e eu vou lá retirar desta água. E para a surpresa dele, como nós lemos aqui, ele não pôde tirar dessa água. Lá no deserto, ele passou por humilhações. No deserto ele passou por invejas. No deserto ele passou por perseguições. Talvez tenha acontecido a mesma coisa em sua vida. Mas saiba, se você continuar prosseguindo até o fim, a vitória será estabelecida sobre a sua vida. Lá no meio do deserto, irmão David, não é fácil. Ele estava lá. E aí lá vai ele cavar o primeiro poço. O primeiro poço que ele foi cavar, o poço de Sitna, como nós lemos aqui. Foi lá cavar o poço de Sitna. E chegando no lugar, ele encontrou uma grande oposição. O pessoal já tinha entulhado naquele lugar, já tinha fechado tudo para ele não ter água para sobreviver. Mandaram ele para o deserto, mas já fecharam também. Muitas vezes as pessoas querem te levar para situações e fecham as portas para tentar te ver sofrendo. Mas em meio à prova o Senhor está ali contigo.
ele chega lá naquele deserto, ele vai cavar no poço, e quando chega lá, muito entulho. Muito entulho. E aí agora como é que eu vou fazer? E o povo de lá, irmãos, daquele lugar, não deixaram ele cavar. Pior que ele estava se propondo a cavar o poço de novo. Ele e seus servos estavam dispostos a cavar aquele poço novamente. Mas o povo não aceitava, não deixava. E eu fui buscar atrás, eu disse, o que é Sitna? Sitna, o que é isso? Aí eu aprendi um pouquinho. Que Sitna significa oposição satânica, obras do demônio. Eu falei, mas não pode. Sitna significa oposições satânicas, obras do demônio. Quantas e quantas vezes você tem lutado para prosseguir